Oi, gente, todos em casa? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a proteção contratual. Por quê? Porque hoje a grande maioria dos contratos, eles são de adesão. Nós não temos a menor condição de discutir suas cláusulas e suas condições. Apenas o que fazemos é aceitar ou não. Não temos outra alternativa. E o Código de Defesa do Consumidor traz que todo contrato ele tem uma função social. Quando nós contratamos, nós agimos de boa fé. E nesse sentido, o código traz que a boa fé ela é objetiva. Ela veio justamente para uma cooperação entre as partes. E com isso, existe uma proibição de cláusulas abusivas, deve haver uma conservação dos contratos, deve haver uma possibilidade de revisão. Tudo isso já foi, de certa maneira, conversado ao longo das nossas aulas. Pois bem, uma das novidades que o Código de Defesa do Consumidor trouxe foi a previsão expressa da boa-fé objetiva, conforme eu falei para vocês agora há pouco. E aí, esta boa-fé, ela traz uma série de consequências jurídicas para os contratos. O primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é o artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, que traz a Política Nacional das Relações de Consumo e diz lá que tem por objetivo o atendimento às necessidades dos consumidores, o respeito à dignidade, à saúde, à segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonização das relações de consumo, atendido os seguintes princípios. Inciso 3º. A harmonização dos interesses dos participantes na relação de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se fundam a ordem econômica, sempre com base na boa-fé e equilíbrio das relações entre consumidores e fornecedores. Só que o que é que nós vimos também? Existe uma clara relação desigual. O consumidor é sempre a parte vulnerável, é sempre a parte mais fraca. E aí, normalmente, todo e qualquer contrato que seja pronto e acabado, é um contrato de adesão. Isso está previsto lá no artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, que traz a sua definição. Artigo 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. É justamente para que veio o princípio da transparência, o princípio da informação. E aí, nesse sentido, a professora Ada Pellegrini, com outros autores lá no Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, eles trazem nas suas obras uma passagem muito interessante, que diz: contrato de adesão é negócio jurídico pelo qual uma das partes aceita em bloco ou rejeita em bloco disposições contratuais propostas pela parte contrária, sem a oportunidade de negociá-las. É uma forma de negociação em massa que se pode dar, inclusive, de forma verbal. É por isso que eu falei para vocês agora há pouco que nós não temos a possibilidade de discuti-las. É simplesmente aceitar ou não. E aí, para que houvesse uma proteção ainda maior, o que foi que o Código fez? Ele exigiu que os contratos eles fossem redigidos de maneira legível, de maneira clara, de maneira que o consumidor facilmente entendesse. Então, hoje não cabe mais aqueles contratos com letras mínimas, aqueles contratos com palavras rebuscadas, aquele contrato em que o consumidor não consegue os entender. Nesse sentido, nós temos o artigo 54, parágrafo 3º. Contrato de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis. E aí, como nós já sabemos que o consumidor é a parte mais fraca, a parte mais vulnerável, as relações contraditórias, elas devem sempre ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Toda vez que houver algum tipo de dúvida no contrato, este contrato vai ser analisado e interpretado
da maneira mais favorável ao consumidor. Nesse sentido, nós temos o artigo 47 do CDC. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. E aí, eu lembro a vocês que nós temos o princípio da pacta sunt servanda, né? Aquele princípio que o contrato é lei entre as partes. E aí, nesse sentido, o CDC, ele influenciou o Código Civil de 2002, a tal ponto que, de certa forma, rompeu aquele paradigma clássico de que o contrato era lei entre as partes e inovou, trazendo a previsão do contrato de adesão. Então, nós temos no Código Civil, artigo 113, os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos lugares de sua celebração. Artigo 423, quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, deve-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. O aderente aqui, quem é? Somos nós, consumidores. Artigo 424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Então, o que é que acontece nos dias atuais? É cada vez mais que acontece a venda dos produtos fora do estabelecimento comercial. Nós temos vendas a domicílio, nós temos a venda pela internet, pelo telefone. Então, o CDC ele trouxe justamente no artigo 49 a possibilidade de arrependimento. Mas para isso há um prazo de 7 dias a contar da assinatura do contrato ou do ato de recebimento do produto. E aí, visando garantir informações claras a respeito do produto, a respeito do serviço do fornecedor, o atendimento facilitado ao consumidor e ao respeito ao direito de arrependimento, em 15 de março de 2013 foi editado o Decreto-Lei 7.962, que regulamentou o CDC no tocante ao comércio eletrônico. O que é que esse decreto fez? Estabeleceu que todos os meios utilizados para oferta ou conclusão do contrato devem disponibilizar o nome empresarial, o número da inscrição do fornecedor, quer seja pessoa física ou jurídica, todas as informações para localização e contato e ainda todas as características essenciais. Nesse sentido, eu gosto muito de uma passagem lá no Manual de Direito do Consumidor, que foi elaborado pelos professores Finkelstein e Sacco Neto. Eles dizem assim: fora do estabelecimento, o consumidor encontra-se fragilizado, já que não teve tempo suficiente para refletir sobre a aquisição do produto ou serviço e que não teve contato físico com o produto ou informações precisas sobre o serviço contratado. Então, o que é que o Código de Defesa do Consumidor diz, minha gente? Artigo 49. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produto ou serviço ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. E aí, para que houvesse uma garantia ainda maior, o CDC ele instituiu prazos mínimos específicos de garantia para produtos e serviços. É o que nós chamamos de garantia legal. E aí foi apenas facultado aos fornecedores estipular os prazos de garantia superior aos já fixados na lei. Então vamos lá. Artigo 26. Direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação. Caduca. 1. 30 dias, tratando-se de fornecimento de produtos ou de serviços não duráveis. 2. 90 dias de fornecimento e serviço de produtos duráveis. Então, nós temos a garantia legal mínima de 30 dias produtos não duráveis e 90 dias produtos duráveis. Quando é que se inicia o prazo de decadência? Parágrafo 1º. A partir da efetiva entrega do produto ou término da execução do serviço. O que é que obsta a decadência? Parágrafo 2º. A reclamação formulada pelo consumidor. A instauração de um inquérito civil.
E se houver um vício oculto, né, aquele que já existia, mas que não apareceu, o que é que acontece? O prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Está lá no parágrafo 3º do artigo 26. Minha gente, se houver algum tipo de dano, o CDC também trouxe uma previsão. E aí, nesse caso, o prazo prescricional é muito maior. Está lá previsto no artigo 27. Prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na seção 2 desse capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e da sua autoria. Bom, deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia é crime. Está previsto uma pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa lá no artigo 74 do CDC. Eu lembro a vocês que o Código é uma norma de ordem pública e de interesse social, prevista lá no seu artigo 1º. Lembro a vocês que o CDC ele exemplificou em seu artigo 51 um rol de cláusulas abusivas e que ele trouxe uma sanção específica. Que sanção é essa? Nulidade absoluta. É como se nunca tivesse existido. E aí ele se utilizou da nomenclatura já utilizada nos artigos 166 e 170 do Código Civil. Vamos ver o que diz o artigo 168 do Código Civil. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado ou pelo Ministério Público quando lhe couber. Então é por este motivo que pode e deve o magistrado reconhecer a nulidade independentemente de qualquer pedido realizado na ação. Por quê? Porque ela é lei de ordem pública, de interesse social, porque o artigo 51 do Código ele diz que é uma nulidade absoluta. Então, o magistrado tem sim condições de reconhecer esta nulidade de ofício. E aí, no artigo 141 do novo Código de Processo Civil de 2015, ele determina que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa das partes. Porém, eu lembro a vocês, repito, artigo 51, são nulas de pleno direito. Se é nulo, é como se nunca tivesse existido. Então, eu chamo a atenção para este artigo 51, onde as referidas cláusulas são consideradas absolutamente nulas. E aí, essa nulidade, de forma alguma, ela vai invalidar o contrato. O parágrafo 2º do mesmo artigo 51, ele deixa claro que a nulidade de uma cláusula abusiva não o invalida, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer uma das partes. Bom, tendo em vista ainda a conservação do contrato, qual é a regra geral? A regra geral é que ele tem uma função social. Nós já falamos também sobre isso. Então, ele, a princípio, deve ser preservado. Agora, logicamente, não pode haver nenhum ônus excessivo. E o magistrado, ele tem que fazer tudo o que for possível para a integração das cláusulas. A função social do contrato ela é tão importante que ela também está prevista lá no artigo 421 do Código Civil, minha gente. Artigo 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Então, para tanto, o juiz ele tem a obrigação de interpretar o contrato e, se necessário, suprimir ou corrigir aquela determinada situação. Por quê? Porque toda renúncia, toda nulidade, ela precisa ser interpretada de forma estrita, conforme determinações dos artigos 114 e 422 do Código Civil.
Artigo 114. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. Artigo 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim, na conclusão do contrato, com sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé. E aí, mais uma vez, eu lembro a vocês que os contratos hoje são de adesão. Aí é onde está o problema. Nós não temos condições, muitas vezes, de discutir as suas cláusulas, de discutir as suas condições. Só há duas opções: aceitar ou não aquele contexto. E aí, nesse sentido, eu trago para vocês o artigo 52 do CDC. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva a outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre 1. Preço do produto ou serviço. 2. Montante dos juros. 3. Acréscimos legais. 4. Número e periodicidade das prestações. 5. Soma total a pagar. Isso normalmente é para aqueles contratos longos, aqueles contratos de financiamento. E aí o parágrafo 1º do artigo 52 diz: as multas de mora decorrentes do inadimplemento da obrigação no seu termo não poderão ser superiores a 2% do valor da prestação. Multa de mora máxima no contrato de relação de consumo, 2%. Parágrafo 2º. É assegurada ao consumidor a liquidação antecipada do débito total ou parcialmente mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Isso é muito importante. Por quê? Porque o contrato normalmente ele é capitalizado. E aí, a partir do momento que eu pago antecipadamente, vai trazer uma vantagem excessiva para o fornecedor. Então, nesse sentido, o Código vem a nos assegurar, garantindo no parágrafo 2º do artigo 52 a possibilidade da liquidação antecipada do débito e, se assim eu fizer, eu tenho direito a uma redução proporcional dos juros e de todos os acréscimos que lá incidiram. Pois bem, minha gente, com isso nós encerramos a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, mais uma vez eu peço que deixem lá o seu like, lá na minha página do YouTube, que se inscrevam, que compartilhem essas informações jurídicas que são importantíssimas, não é? O direito, ele tem a função social de atender a todos. Então, este é o principal objetivo do meu canal, divulgar para que um grande universo de pessoas possa vir ter acesso às informações. No mais, fiquem com Deus e um forte abraço do professor Bruno. Até mais, se Deus quiser.